Assim, vai servir de base essa decisão desse processo lá de Iranduba, vai servir de base para as denúncias que estão sendo feitas lá em Itacoatiara, para as denúncias que estão sendo feitas lá em... Onde é lá o do 03 mesmo? Guarulhos. Porque o que a gente quer realmente é parar, não projeto. Ninguém tem intenção de parar nenhum tipo de atividade social, seja ela qual for. Mas é nosso dever parar exploração, parar os enriquecimentos ilícitos que ocorrem dentro, parar sim esses desvios de dinheiro. Eu estava assistindo a live lá da Vingadora e ela foi muito clara quando ela disse, bem esclarecida, em dizer: Pix, não há nenhuma irregularidade em você vir publicamente e pedir Pix, pedir doação. O Pix é porque é a forma mais rápida de fazer transações financeiras. Mas não há nada que impeça você de abrir o teu perfil, a tua rede social para pedir dinheiro. A questão é, esse dinheiro que você pede, ele deve ser destinado à finalidade que você pediu. Eu abro uma live agora e peço, sei lá, pessoal, estou precisando de ajuda. Vamos supor o Zen. O Zen está passando por problemas financeiros lá no projeto dele. E a gente abre os nossos perfis para divulgar esse problema, para fazer uma corrente do bem, para pedir ajuda, para que ele pague o aluguel, para que as pessoas doem, para que ele pague o aluguel. Publicamente estamos fazendo isso. Publicamente, na obrigação, ele tem que prestar contas do que foi arrecadado, do quanto foi arrecadado, do que foi arrecadado. E publicamente ele tem que mostrar, além do valor, que é uma certa prestação de contas, ele tem que pegar esse valor arrecadado e publicamente destinar para aquele fim. Bem lembrado, Verda, tem que ser no CNPJ do projeto, numa conta com transparência. Aí eu pergunto para vocês, vocês viram nesses 4 anos algum desses pseudos aí projetos serem transparentes? Nenhum deles. Então, gente, aonde não há transparência, pode ter certeza que há irregularidades. Porque qual o interesse em não ser transparente? E uma coisa simples, tá? É um negócio muito simples. É muito simples isso. Se você abre um negócio de terceiro setor, uma ONG, você quer trabalhar com o social, não há nada que te proíba disso. Você vai viver de doação, o teu trabalho social, a base dele vai ser doações de terceiros? Essa doação não é para aquela tua atividade? Então, você tem que ter uma conta. E essa conta ela tem que estar atrelada a quem? Ao CNPJ daquela tua instituição. Logo, toda a doação, seja ela no valor que for, ela tem que ser destinada para aquela conta. Porque é por meio dessa conta que você vai fazer a transparência. A prestação de conta, que tem que ser de acordo com os estatutos, porque todo projeto social, toda ONG, todo terceiro setor, toda instituição, e aí eu estou generalizando, eu não estou especificando esses 3 aí que são famosinhos, eu estou falando todas, desde a associação do bairro ao Clube das Mães. Todos têm que ter um estatuto, porque o estatuto é a lei que rege aquele projeto. Todos têm que ter um estatuto. E o estatuto, uma das cláusulas, um dos artigos desse estatuto, fala sobre a prestação de contas. Então, quando você faz isso legalzinho, você vai prestar as contas no final do mês, no final do ano, seja lá como for estipulada essa prestação de conta. Vejam bem, o Parceiro Brilhantes, aquele trabalho social que levou a Marina, que pagou a internação da Marina lá em São Paulo, se vocês abrirem o Facebook dele, do Parceiro Brilhantes, quer ver? Faça um teste. No Facebook, ele te direciona para o site dele. Você entra no site, tem lá a prestação de contas. De quanto eles receberam no ano, quais foram as destinações daquelas doações. Tudo isso é transparência. Fora que essas transparências, elas não garantem ainda 100% de certeza, tá? Porque transparência é feito por pessoas, né?
passa por um, igual todos os estatutos lá, não tem? Como é que chama aqui a função lá dela? Tesoureiros e conselheiros fiscais. Na teoria, as contas dessas ONGs, elas passam por essas pessoas e essas pessoas que aprovam essas contas. Então, assim, nem a própria transparência, que é algo que nos dá uma certa garantia de confiabilidade naquele projeto social, ela também é 100% certa, porque ela é feita por pessoas, né? E pessoas são corruptas, né? Então, assim, mas é uma forma de você se sentir mais seguro. O que a gente nunca viu durante esses 4 anos, e nenhuma dessas instituições, nenhuma pode dizer que é transparente. É mentira dizer que são transparentes, porque eles confundem. Eles confundem abrir um Pix para comprar proteína, ir no supermercado e comprar proteína ao vivo como transparência. E eu vou dizer para vocês por que isso não é transparência. Primeiro que já começa porque aquele Pix que eles abriram não está dentro do CNPJ, está nas contas pessoais. Segundo, não há prazo de encerramento. Você abre aqui um Pix bonitinho para comprar proteína. Essa live ela fica salva por meses. Você pensa, uma pessoa que não te assistiu ao vivo te assistiu daqui a 2, 3, 4 dias. Essa pessoa que te assistiu há 2, 4 dias não entende muito sobre ao vivo, sobre salvo, ou não pode assistir naquele momento, vai lá e manda o Pix. E esse dinheiro fica caindo ali todo dia, entrando de pessoas diferentes, que estão doando para aquela finalidade, para uma finalidade que já foi suprida, e fica entrando dinheiro ali. Até quando? Não sabe. Tem gente que assiste depois de um mês, que vai se atualizar, que vai assistir, e aí sente no coração de doar. E aí? Como é que vocês têm coragem de dizer que são transparentes com relação a valores? Cadê a transparência quando se faz campanhas de 1 ano, 2 anos para compra de alguma coisa? E que ninguém sabe até hoje quanto arrecadado de verdade. Sim, por que eu falo isso? Porque os valores, quando são falados por aí da compra daquele imóvel lá, são diferentes. Não pensem vocês que alguns diretores falam o valor do contrato por aí, não. Eu soube que falaram lá pro promotor, no dia que fizeram a visita para ele, que a chácara foi comprada no valor de 400 mil. Mas o contrato está escrito 820. E como é que vamos saber qual foi o valor se nunca teve transparência com relação a isso? Né? Então é muito perigoso, tá? É muito. Isso não pode mais ocorrer. E qualquer um que vocês tiverem conhecimento aí, oi, dona Deonilda, tudo bem? Qualquer um projeto, seja aí do bairro de vocês, da cidade de vocês, que está se utilizando, tá, de pessoas vulneráveis para buscar recursos financeiros e não são destinados àquela finalidade, pode denunciar para o Ministério Público. Não tem essa de ser um dos 03, não. Cumpram com o papel de vocês, porque nós temos um papel, enquanto sociedade, de nos protegermos. Um protege o outro. Esse é o dever de uma comunidade, de pessoas que vivem em comunidade. Nós devemos nos proteger. Então, assim, se vocês têm conhecimento, vocês já tiveram aí uma puta de uma experiência com relação a esses 3 aí mais conhecidos, né? Na internet, no quesito explorar pessoas. Então, assim, com essa experiência que vocês adquiriram assistindo esses daí, nos ouvindo, prestando atenção com tudo isso, vão lá e quando vocês perceberem qualquer anormalidade, qualquer obscuridade com relação a um clube de mães, denuncie para o Ministério Público. E não há problema nenhum em denunciar, tá? Tem certas pessoas que têm medo de denunciar porque tem medo de processo. Eu, por exemplo, né? Teve uma pessoa aí que fez boletim de ocorrência lá, porque, tá divulgando, é ex-funcionária, e fica denunciando. Gente, é meu papel como sociedade denunciar sim. Se eu acredito que há irregularidades,
E essas irregularidades, ela está afetando a sociedade e ela me afeta sim. Eu vou dizer por que me afeta. Porque essas pessoas que são exploradas lá dentro, que tem imagem, que tem sua intimidade explorada, essas pessoas elas não são recuperadas. Por que isso me afeta? Porque elas voltam para a sociedade pior. E eu vou dizer para vocês por que pior. Porque elas aprendem lá dentro desses locais, ao invés de elas aprenderem a se ressocializar na sociedade, elas saem de lá mestres na mentira, mestres na manipulação, porque antes de passar por esses projetos, eles eram pedintes, eles mangueavam na rua. E só. Quando eles passam por essas instituições, eles passam a manguear na internet. Vocês acham que a ressocialização com relação aos próprios, não sintomas, mas às sequelas da doença de adicção? Quais são? A manipulação, o vitimismo, a mentira. Isso é comum a todo adicto. Gente, acreditem, quando tem uma pessoa aí que fala que adicto mente, é a única coisa verdadeira que eu já ouvi dessas boquinhas aí. Adicto mente. É um sintoma da doença, inclusive. É uma das características da doença adicção. É a mentira. É a manipulação. É o vitimismo. A mania de perseguição. Isso tudo são características da doença. Não tem adicto que não minta. Não tem dependente químico que não manipule. É uma doença crônica, ela está aqui dentro. Muitos deles fazem isso pensado ou involuntariamente, nem se dão conta do quanto eles estão mentindo, eles estão manipulando, eles estão se vitimizando nas situações. Então, assim, adicto mente, é verdade. E outra, uma vez adicto, sempre adicto. Você cheirou pó? É OMS. Então, assim, por que eu denuncio? Porque isso me afeta quanto sociedade. Agora, se de fato essa pessoa passasse por uma instituição séria, estilo Marina da Silva, aí não há por que denunciar. Porque a Marina passou, e eu estou citando a Marina porque é um exemplo clássico, por uma instituição, e ela foi devolvida para a sociedade tratada. Logo, esses sintomas, durante o tratamento, ela aprendeu a identificar nela mesma. Então, quando ela começa a manipular, ela consegue, no tratamento, identificar tudo isso. E ela volta para a sociedade ressocializada, vamos assim dizer, porque durante o uso, né, os anos de uso, essas pessoas elas perderam algumas noções, elas perderam senso de limpeza, de educação, de respeito. E aí ela volta, igual a Áurea está falando, com foco, com futuro, trabalhando, estudando. Eu tenho motivos e razões como sociedade de pegar o meu telefone e denunciar para o Ministério Público, por exemplo, a Parceiros Brilhantes ou a clínica onde a Marina ficou internada? Não tem, gente. A Marina ela foi ressocializada, ela aprendeu a identificar a doença que ela tem, ela aprendeu a se conhecer como doente, ela aprendeu a se ver como uma pessoa que tem uma doença, ela aprendeu sobre a doença que ela carrega. E ela voltou para a sociedade rendendo para a sociedade. Porque ela está trabalhando. Então ela está contribuindo para o enriquecimento do país. Ela está contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Ela está estudando. Agora, quantos dos que passaram por... E aí vamos pensar nos 3 mais famosos aí. Que tiveram esse mesmo caminho. De verdade, não tô falando desses que falam, ai, tá aqui, ó, fulano tá do meu lado. Porque esses daí que andam em volta deles, nenhum, gente, se ressocializou. Duvidar ainda usam escondido. Duvidar continua em uso, trocar o tipo de droga que estão usando. Mas continuam mentindo. Façam um testezinho só para vocês verem. Façam um teste. Pega esses que estão em volta, os mais próximos que eles usam como exemplo de recuperação,
Manda um mensagem para essas pessoas e começa a conversar com elas. Se não no mesmo dia, no dia seguinte, na próxima conversa, eles vão te meter uma facadinha. Vão inventar alguma necessidade, alguma dificuldade. Alguma coisinha eles vão inventar para te pedir dinheiro. É um celular que quebrou, é um crédito que não tem, é uma internet, é uma passagem que está precisando. Eles vão. Porque eles não foram tratados. Eles só interromperam o seu uso. E a gente não pode considerar isso um avanço, a gente não pode considerar isso um orgulho. Porque qualquer pessoa que é dependente químico, se ele quiser dizer que ele vai parar de usar, ele para, como um fumante, que é vício pior do que o de cigarro. E a gente cansou de ver pessoas que disseram, a partir de hoje eu não fumo mais. E não fumam. Assim como a bebida, tem gente que diz que não vai mais beber e não bebe. A mesma regra é você tirar essa pessoa o tempo todo da posição de vítima que ela se coloca. É ela entender que ela não está sendo perseguida. A redução de danos que a Daisy está falando. É exatamente isso. Tem pessoas bem melhores, inclusive, que eu para falar sobre isso. E dentro dessas instituições aí, essas pessoas não passam por isso não, gente. Não passam, eu posso garantir para vocês. Não há atividades direcionadas a isso. Querem saber por quê? Porque isso não dá dinheiro. Doente e recuperado, corrigindo seus responsáveis quando eles estão mentindo, conscientes, não manipuláveis e nem manipuladores, aonde que isso dá dinheiro, gente? Não dá. Não gera em vocês que assistem comoção. O que gera comoção é ele em uso. Continuadamente, sob a desculpa de que ele está insistindo e lutando para sair desse vício. Mas é muito difícil. Não estou menosprezando a dificuldade que é você ser tratado da dependência química. Certo? Mas eu estou dizendo que quando você recebe tratamento de verdade, se tratar da dependência química se torna muito mais fácil. Quando o foco das instituições, das ONG, das clínicas, das comunidades terapêuticas é de fato tratar a dependência química, você consegue. Você é dependente químico. Primeiro que lá a maioria não gostava de ser chamado de doente, tá? A maioria, vir chamar um dos filhinhos lá dos papais de doente é uma ofensa a eles. Nossa, é uma falta de respeito. Então assim, primeiro que não se reconhecem como doentes, e são. O erro já começa disso. Não são tratados como pessoas que possuem uma doença, tentado vedar ali o sol com a peneira. E o fim, gente, o resultado é esse aí, ó. Quase ninguém tratado de verdade, não existem 100 tratados. Outra, que eu lembrei agora, já tem mais de umas 3 semanas aí, foi dito que foi entregue mais de 800 ou mais de 1.000 direitos de imagem para o Ministério Público. Teve um dia aí que eu tava sem fazer nada, mas já faz um tempinho, porque eu esqueci de falar isso pra vocês, que eu fui me dar o trabalho de ver, pra contar, né? Acho que foi até uma pessoa que me perguntou aqui, me mandou essa fala e me questionou se de fato tinha tudo isso de direito de imagem apresentado. Gente, eu consegui contar, sem erros, porque o que acontece? Só o meu direito de imagem, no nome da Cristiane, eu achei 4 páginas, assim. Quando eu me toquei, porque eu tava contando só por página, né? Descendo no processo, página e contando. Aí eu comecei a olhar mais devagar, aí eu comecei a me atentar que, eu já vi esse nome aqui, com essa mesma data. E aí voltei tudinho e fui olhar com calma. Eu contei, tá? Apenas 302 certo. Não repetidos.
naquele processo lá de Iranduba, eu contei 302 direitos de imagens certos. A maioria das páginas estão repetidas. É o mesmo. O meu eu contei 4. Então, não vale. O meu não vale nem como 1. Porque eu não sou pessoa vulnerável, eu não sou dependente química, eu não estava na condição de acolhida lá. Estava na condição de prestadora de serviço. Como eu ia aparecer nas lives, tive que assinar o direito de imagem. Que não tem validade nenhuma, mas tá lá. Não vou questionar isso. Então, assim, só queria contar isso pra vocês, que eu tinha esquecido de contar isso pra vocês. Então, não tem 800 ou 1000 direito de imagem assinado. Tá, sabe assim, um negócio, mal feito mesmo. E talvez para fazer volume, porque eu acho que até o promotor não deve ter se atentado a isso, não deve ter olhado. Imagina, são muitas peças. Você olha assim, são mais de 500, né, só disso. Só que a maioria tá repetido. Tá? É o mesmo direito de imagem assinado da mesma forma, na mesma data, porque eu ainda prestei atenção assim, não, tá bom, é o mesmo nome, mas teve pessoas que entraram e saíram, e nessas 2, 3 entradas e saídas, assinou o direito de imagem. Mas não, era a mesma data. Não eram datas diferentes, tá? Fecha parênteses e vamos continuar. Mas, na verdade, eu vou encerrar, que era pra ser rapidinho. Só queria dar um oi, dizer que tá tudo bem, que tá tudo sob controle, que eu tô aqui e comecei a falar. Mas a gente tava falando sobre a dependência química, né? Então, esqueci o que eu tava falando. A Isabel tá dizendo, ninguém quer viver uma vida de rua. Muitos não têm forças e não acreditam em si mesmo. Sim, gente. Ninguém quer viver. Não tem uma pessoa em sã consciência que opte pela rua como uma opção, né? Muitas dessas pessoas, elas só precisam de uma oportunidade verdadeira. O que elas não tiveram, tá? Porque dentro dessas instituições não há tratamento. Há, de fato, um acolhimento, né? Há, de fato, ali uma casa de passagem. Essas expressões, elas servem nesse sentido para a gente refletir do que são essas instituições. O problema é que quando elas chegam lá nos locais grandes, numa Assembleia Legislativa, essa ideia é vendida como se fosse realmente um tratamento de excelência, algo que o poder público não está fazendo. Mas, posso falar por experiência própria, na prática não é nada disso, tá? Nada disso aí que vocês estão pensando. Então, vitória para vocês, vitória para quem está há anos aí dizendo que isso está errado, isso está errado, isso está errado, não é desse jeito, não pode ser assim, tá tudo errado. Vocês estavam certas esse tempo todo. E o que a gente está vendo aí é cada vez mais essa história se encerrando. E, de fato, esses projetos, nos moldes que são atualmente, não vão poder continuar. E aí a gente vai saber quem fez isso por amor, quem fez isso por dinheiro, né? Na verdade, a gente vai ter só a certeza da certeza que nós já temos, essa certeza. Mas a gente vai ter mais certeza, né? Que nenhum deles vão se manter. Não porque não tem condições de se manter. Mas é porque eles não vão poder fazer o que dá dinheiro. Agora, para fazer o trabalho social incrível que eles amam, o chamado de Deus, a única coisa que eles sabem fazer, eles vão ter que bater de porta em porta pedindo por isso. Primeiro, se regularizar. Segundo, parar de explorar nas redes sociais as imagens dessas pessoas. Terceiro, ir atrás de recursos nos caminhos certos e adequados para esses recursos. Outra forma de manter é através das associações. Você pega essa sua ONG, essa sua instituição, e as pessoas que querem doar vão virar associados. Então, todo mês eles vão lá mandar uma quantia em dinheiro. Porque eles são associados. Vamos supor lá essas madrinhas doidas aí que passa mão, passa pano para essa exploração toda, sob a desculpinha de fazer o bem, de só quererem ajudar. A partir de agora, se elas quiserem continuar fazendo isso, elas vão virar associadas daquela instituição. Então, como associada, ela vai ter o carnezinho dela e todo mês ela manda a contribuição dela, a doação dela. Só que, ei, madrinha, tu não vai mais poder arrecadar dinheiro no teu Pix, não, tá? Só que eu tô te falando. Não vai poder fazer mais nada disso. E se tu quiser doar mesmo, tu vai ter que mandar pra conta da instituição que tu tá associada. A conta cadastrada lá no CNPJ.
E outra, como associada, você tem o direito e o dever de cobrar a prestação de conta mensal. Tá bom? Pra ti? Quer continuar sendo boazinha, fazendo aí a caridade, fazendo bem, né? Porque vocês nunca fizeram isso por interesse não, né? Também, né, madrinhas? Essas madrinhas aí mais doidas. Vocês nunca fizeram isso pra ter o nomezinho de vocês citado numa live, pra conhecer pessoas. Vocês nunca fizeram isso por interesse nos meninos, mais bonitinho, que vocês gostaram, né? Nunca foi por isso, né? Então, já que nunca foi por isso, se vocês realmente querem continuar fazendo o que vocês gostam, vocês também vão ter que se enquadrar no que a lei pede. Tá? Caso contrário, vai sobrar pra vocês igual pra uma certa aí que mora fora, que também tá sendo investigada. Só uma dica pras madrinhas, essas que estão aí dentro dos grupos, tanto do 01 como do 02, quanto do 03, que abrem as campanhas e que arrecadam dinheiro na continha de vocês. Sabia que vocês podem ser configuradas como laranjas? Pois é. Não sabia? Agora tá sabendo. Vocês vão ser configuradas. As contas aí que mais tiveram movimentações... Não sei. Não sei se fazer o bem sem olhar quem foi uma boa ideia pra vocês. Que vocês? Eu soube aí que tem uns nomezinhos rolando aí, numas coisas. Gente de Manaus também, sabia? Aquela pessoa lá que... As madrinhas que moravam no exterior mandavam dinheiro pra conta dele. Então... Aí da conta dele é que ia lá pra conta dos donos dos projetos. Então... E esses daí que tem empresazinhas de venda de frutas, verduras e lojinha de roupa, que usam essas contas dessas empresas para lavar esse dinheiro. Então, tudo laranjinha. Uns de forma otária mesmo, outros fazem parte desse grupo aí de arrecadar dinheiro e... Entendeu? Teve gente que vai sobrar porque foi otária. Mas teve gente que fez de vontade mesmo. Entendeu? Ah, eu sei de uns nomes aí. Não posso falar, mas eu sei de uns nomes aí que... estão até sumidas. Engraçado, parece até que estão adivinhando. Mas enfim, né? Cada um com seu cada um. Quem manda pensar ir de acordo com a cabeça dos outros, não com a sua própria cabeça, né? Porque vocês sabem, né? Quando vocês deixam a onda levar vocês, vai Maria com as outras, vocês não estão sendo seres pensantes. Né? Porque pensar é exatamente isso. Você é o contrário da maioria. Assim, muitas dessas madrinhas aí, coitadas, né? Enfim. A vocês que saíram dessa barca furada muito antes, parabéns. Não vai acontecer nada com vocês. As que continuaram por pura maldade mesmo e que até um dia desse estavam aí debochando, estavam aí perseguindo a gente, né, nas redes sociais. Espera, filha. Então, o que eu posso dizer pra vocês é esperem. Mas esperem. Então é isso, gente. Tá tudo bem. Qualquer hora dessa eu apareço aí de surpresa. Continuem esperando, torcendo. Não é porque as redes sociais não estão mais movimentadas, tá, né? Não tá acontecendo nada, tá tudo muito parado. Significa que as coisas não estão acontecendo. Elas estão sim acontecendo. Só que aquilo que a gente fala pra vocês, a gente tá numa fase aí que é o que a gente sempre conversa quando eu converso com o pessoal da equipe, que agora só resta esperar, né? É esperar e a gente não pode fazer nada.
A não ser esperar. Entendeu? A Gi tá dizendo que tem uma bem esperta que saiu de fininho. Mas os nomes estão rolando aí, Gi. Não se preocupe, não. Tem muita figurinha muito conhecida, inclusive, né? Vai sobrar. Vai, porque assim, é a sua responsabilidade. Tudo bem que o dinheiro é seu, você faz dele o que você quer. Mas é a sua responsabilidade. Se você está fazendo uma doação para uma instituição sem fins lucrativos, primeiro que tu não pode pegar dinheiro na tua conta. Já tá errado disso. Ah, mas é porque eu tenho contato direto com fulano. Eu tenho número privado. Fulano, eu converso no privado com a pessoa. Foda-se, meu filho. Isso aí não tem nada a ver com você ser de laranja. Você não pode pegar dinheiro na sua conta. Cada pessoa que quer doar, eu fiz um grupo de WhatsApp, tem 100 doadores. Então, os 100 doadores vão pegar o dinheiro deles e vão passar para a conta, que é a conta da instituição. Ah, mas o responsável disse que mandar para a conta da instituição dá muito trabalho, porque tem que não sei o que, não sei o que. E começou a reclamar que está dando muito trabalho, pode ter certeza que é obscuridade. Porque não dá trabalho nenhum, gente. Ó, é só se organizar. Deixa pra tirar o dinheiro toda semana. Toda sexta-feira, vai lá com a conselheira fiscal, com a tesoureira, e saca da semana que foi arrecadado. E aquele saque é o que você vai gerenciar a próxima semana. Você trabalha com projeção. Entendeu? E aí você vai lá toda semana. Mas o que estava acontecendo? Tinha umas pessoinhas aí que eram os contatos direto, que fala no privado, que ele atende, ele responde. E ela arrecadava esses dinheiros na conta delas. O lá do 03, a gente soube de uma, quando a gente estava no grupo lá, que era o negócio do aluguel. A mulher não morava nem em Guarulhos, ela mora em outra cidade, a do CPF lá, que era o que era colocado no grupo para mandar o dinheiro. Vocês fazem ideia disso? Gente, todo o dinheiro que dá uma volta enorme, vai pra ali, vai pra cá, vai pra lá, pra chegar no destino final. Confia. Tem alguma coisa errada aí. Alguém nessa história tá se beneficiando de alguma coisa. Porque não há necessidade dessa volta ao mundo em 80 dias. Se tem uma conta, é para ela que tem que ser mandado. Não há mediadores, não há necessidade de mediador, não há necessidade. Você pode movimentar grupos, você pode movimentar a sociedade para uma doação. Disso aí eu não estou falando da movimentação de conseguir pessoas para doar para aquela causa. Eu estou falando desse percurso todo que esse dinheiro faz, hein? Aí vocês confiam em qualquer pessoa que aparece numa live aqui, lá, dizendo que a pessoa que agora vai arrecadar o dinheiro pro sopão, pra não sei o quê, pra não sei o quê. Aí o pessoal bestalhado mesmo vai lá e confiar, não, porque tá do lado do diretor, do responsável, é de confiança. Mal sabe que essa pessoa já se combinou lá, ó. Que é a pessoa que tem o trabalho de ficar falando com essas doidas aí dos grupos, né? Porque tem que ser pago pelo trabalho de ficar falando com elas. E aí entra, arrecada tudo, arrecada, blá, 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 e divide, né? Rapaz, se eu pudesse contar tudo pra vocês, é porque eu não posso. Mas se eu pudesse, olha... Mano... Se eu pudesse contar pra vocês... O tanto de gente... Nesses 4 anos... Que já ficou com dinheiro destinado pra doação... É vergonhoso. Porque todo mundo se aproximou querendo ganhar alguma coisa e tirar alguma coisa. Eu vou falar pra vocês, não é só os vulneráveis que foram explorados, não. A causa, de forma geral, ela foi muito explorada. Uma vergonha. Enfim. É isso. Beijo no coração de vocês da titia.
Tá tudo bem, eu tô sumida porque não há novidades, entendeu? E eu gosto de contar novidades. Não há.